um tema, Tainá Falcão, que é extremamente importante, que é como o governo federal vai ressarcir os aposentados e pensionistas, né? Sim, Gustavo Uribe, a gente quer saber, né? Há uma expectativa de um cronograma para esse ressarcimento, há uma proposta apresentada durante uma audiência de conciliação no Supremo e a gente vai repercuti-la agora, aqui no Bastidores CNN, recebendo ao vivo o ministro da Previdência Social, Volney Queiroz. Tudo bem, ministro? Bem-vindo. Boa tarde. Bom, claro, a gente quer o detalhamento desse plano, entender como é que vai funcionar, o que foi tratado ali a portas fechadas nessa reunião, mas eu já adiciono uma pergunta ao senhor sobre uma expectativa de que o governo vá publicar uma medida provisória para pedir autorização para o ressarcimento das vítimas, com 2 bilhões, um pouco mais do que isso, que acabariam ficando fora do arcabouço fiscal. Esse movimento, ministro, não vai na contramão do discurso do ministro Fernando Haddad, que busca agora, a duras penas, falávamos sobre isso na abertura do jornal, negociar com o Congresso hoje super reativo, uma alternativa às contas públicas? Não compromete a sanidade das contas públicas, ministro? Boa tarde, Tainá. Boa tarde, Gustavo. Bem, primeiro dizer que o governo tem uma responsabilidade fiscal como centro da sua atuação e, obviamente, com a responsabilidade social também que se impõe. Nós temos uma clareza muito grande de que o que aconteceu com os aposentados e pensionistas foi uma coisa lamentável. O presidente foi uma pessoa que eu vi muito indignada com tudo isso, foi por isso que eu fui escalado, nomeado, empossado como ministro da Previdência Social após a deflagração da Operação Sem Desconto, e a tarefa que o presidente me delegou foi de cuidar dos aposentados, foi de ir às últimas consequências em busca dos responsáveis, mas foi garantir que nenhum aposentado ou pensionista ficasse no prejuízo. Então o governo tem essa responsabilidade. A forma como o governo vai buscar o dinheiro desse ressarcimento é um estudo que a equipe econômica faz. Ontem houve uma deliberação, houve uma fala também do representante do Ministério do Planejamento, representando a ministra Simone Tebet, e esse foi o modelo encontrado para tratar do assunto, digamos assim, do ponto de vista da Fazenda e do ponto de vista do governo. A minha tarefa, enquanto ministro da Previdência Social, é garantir o cumprimento do compromisso do presidente Lula de não deixar nenhum aposentado ou pensionista que foi lesado no prejuízo. E isso nós estamos conseguindo. A reunião de ontem foi uma audiência pública de conciliação. Ela foi transmitida ao vivo pela TV do STF, pelo YouTube. Foi conduzida pelo relator da ADPF 1236, que foi o ministro Dias Toffoli. E nós nos sentimos muito bem na audiência, porque sentimos que avançamos. Conseguimos a participação da AGU, conseguimos lá a participação da Defensoria Pública da União, do Ministério Público Federal. A OAB estava presente, ainda que não seja parte do processo, mas estava representada também, e acredito que em algum momento a OAB também deverá se pronunciar. E o importante é que a gente construa um consenso que possa garantir, dentro do judiciário, uma atuação onde todos os participantes tenham claro o que se propõe. Da parte do governo, há um entendimento e há uma decisão de fazer com que esse ressarcimento aconteça da forma mais breve possível. E foi falado esse calendário ontem, que é um calendário, digamos assim, quando é que está pronto por parte do INSS para fazer o ressarcimento. Então, o presidente Gilberto colocou algumas datas, essas datas não são, digamos assim, um ponto fixo, até porque nós estamos numa construção que está sendo mediada, que está sendo conduzida pelo STF, através do ministro Dias Toffoli, mas isso ainda vai passar por uma medida provisória, que é uma medida legislativa. Nós precisamos de uma autorização do Congresso Nacional e, por fim, em última instância, a deliberação do próprio presidente da República, que deverá estabelecer, então, esse calendário e deverá pessoalmente anunciar esse calendário de ressarcimento. Ainda está em negociação, ministro, esse calendário, mas o senhor tem alguma ideia de uma data para o pagamento final? Ou seja, a gente quer pagar pelo menos até janeiro de 2026, até
julho de 2026. E aproveitando essa pergunta, uma segunda. E as entidades que levaram esses recursos? Quando elas vão ressarcir o erário público em relação a eles? Pois é, são duas coisas que acontecem simultaneamente. As investigações acontecem, tem já cerca de 2 bilhões e 900 milhões de reais que estão bloqueados das entidades, das pessoas físicas e jurídicas envolvidas, para que isso possa ressarcir o governo, mas vai ter uma demanda judicial que leva tempo. E tempo é o que não se dispõe para aposentados e pensionistas. Então, eles precisam que o governo tire dinheiro do Tesouro imediatamente para que esse recurso seja disponibilizado, para que a gente possa pagar aos aposentados e pensionistas, e o governo depois vai seguir com essas medidas regressivas para buscar das associações que fraudaram, que enganaram, que roubaram os aposentados, para que esse recurso volte para o Tesouro e cubra esse dinheiro que foi tirado para efetivamente reembolsar os aposentados e pensionistas. Ministro, queria trazer um pouquinho aqui para a sua seara, que é política, Congresso Nacional, o ministro tendo atuado já anteriormente como deputado federal, vai poder falar sobre os movimentos da CPMI e do INSS. O governo relutou muito num primeiro momento, não conseguiu vencer esse cabo de batalha e a oposição vai conseguir o que quer, que é a instalação, né? Falta ainda a indicação dos líderes, mas enfim, a criação da CPMI. Davi Alcolumbre já fez a leitura desse requerimento em plenário. Fica a expectativa pelo início da comissão. O senhor acredita que o governo tem que montar desde já uma estratégia? Já existe, ou melhor dizendo, uma estratégia em curso para o governo se posicionar nessa CPMI? Na sua avaliação, é uma comissão que agora tendo também até assinatura de petistas, né, tende a contribuir ou atrapalhar as investigações que ocorrem paralelamente junto às autoridades CGU, Polícia Federal? Olha, Tainá, eu conheço bem esse instrumento, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito, né? Para quem está escutando, quem está nos assistindo, é um inquérito que é conduzido pelo Parlamento. Então, nós já vimos, eu já participei de algumas e já assisti dezenas. E já vi bons resultados e já vi resultados ruins. Mas é um instrumento legítimo. O governo se posicionou, digamos assim, de forma natural, porque isso é uma decisão que cabe ao Parlamento. O governo tentou dissuadir o Congresso de forma com argumentos, né? Esses argumentos são os argumentos que eu próprio repito e trago, porque considero reais, que são os seguintes: o inquérito feito por parlamentares, por deputados e senadores, por mais competentes que eles sejam, eles não vão encontrar elementos que sejam, digamos assim, novos. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que a CPMI vai tentar ter acesso, ou terá acesso, com certeza, porque é constitucional, ao conjunto de dados da investigação, na CGU e na Polícia Federal. Então, serão dados que já foram coletados, que já existem. Não vai haver uma investigação com coisas além do que foi buscado na Polícia Federal ou na CGU. E o que é que nós temos, o primeiro receio nosso? É que, primeiro, haja vazamentos seletivos desses dados. Na hora que você disponibiliza esses dados para deputados e senadores, e eu já vi acontecer muitas vezes, e vocês que cobrem aqui o parlamento também já viram, é corriqueiro que aconteça o vazamento seletivo de dados. Então, isso pode atrapalhar as investigações. Por outro lado, vai se dar uma disputa política de narrativas entre governo e oposição, entre quando começou, quem é a culpa, se começou no governo anterior e se começou 2 governos atrás. Nós sabemos que as primeiras denúncias aconteceram ali em 2018, 2019. Nós vamos buscar esse período para explicar bem à população quando isso começou. A oposição vai tentar debitar ao governo atual. Então, essa disputa de narrativas eu acho que não é saudável. O aposentado, a pensionista que foi lesado, ela não gostaria de ver essa disputa. Então, eu acho que não será benéfico para a sociedade, neste momento, a CPI. Mas
é o jogo jogado, como se diz no jargão popular. A CPI acontecerá, o governo vai abrir todos os dados, todas as informações, porque é um dever nosso fazê-lo, para que todos os fatos possam ser elucidados. Como a CPMI já é uma realidade, vamos esperar agora a indicação dos líderes para compor essas bancadas de 15 deputados e 15 senadores que vão compor o conjunto da CPI. Vamos fornecer todos os dados, os representantes do governo que forem escalados para compor a CPI estarão lá e nós vamos esperar que a gente passe a limpo tudo isso e eu tenho certeza que a sociedade vai conhecer com maior profundidade as informações que nós já temos, né? Que nós deflagramos no governo Lula a operação sem desconto, que nós cessamos todos os descontos, que nós vamos agora reembolsar os aposentados e tudo isso tem sido feito com muita agilidade por parte do governo e eu fico muito feliz depois de passada toda essa tempestade, a gente poder dizer que nenhum aposentado, nenhum pensionista ficou no prejuízo e que as associações que foram responsáveis por essa fraude, que lesaram os aposentados e pensionistas, elas ressarciram o governo também do seu patrimônio de pessoa física e pessoa jurídica para cobrir esse rombo deixado aos aposentados e pensionistas. Ministro, o senhor então defende que o escopo da CPMI não fique apenas na atual gestão, que também acabe apurando o que aconteceu na gestão de Jair Bolsonaro e o senhor está disposto a prestar depoimento? Porque, eventualmente, vão apresentar algum requerimento de convocação do senhor. O senhor compareceria à CPMI para dar o seu esclarecimento? Sim, será uma honra poder voltar à Câmara e ao Senado. Eu já tive uma audiência pública como convidado, fui ao Senado Federal, fiquei quase 5 horas lá. Depois fui à Câmara dos Deputados, onde 2 comissões permanentes se uniram para me ouvir. E também como convidado eu me dispus e me coloquei à disposição dos presidentes, tanto da Comissão do Senado quanto da Câmara, para comparecer. E as 2 experiências foram muito boas. Eu que já tive em muitas daquelas bancadas ali como deputado federal durante quase 24 anos, também será muito bom voltar e dar o meu depoimento numa comissão parlamentar mista de inquérito, porque eu acho que o governo, dado a instalação da CPI, o governo deve agir com toda a transparência como tem sido feito até agora, para que a gente possa elucidar os fatos, para que a gente possa mostrar as responsabilidades e vai ser uma oportunidade também a gente prestar contas da sociedade de todo esse esforço magnânimo que o governo tem feito para responder com agilidade, com muita seriedade, mas também com muito rigor sobre aquelas pessoas que fraudaram os aposentados, que roubaram os aposentados, que se aproveitaram da fragilidade e da vulnerabilidade dessas pessoas. Então o governo tem sido muito rigoroso com isso e eu tenho certeza que vai ser uma oportunidade boa de prestar contas à sociedade de tudo isso. Um tempinho atrás, agora, ainda semanas atrás, eu acredito, a gente teve a informação, repercutiu bastante, sobre o CGU, o ministro Vinícius Carvalho, dizendo publicamente isso, que o Ministério e o governo já vinham sendo alertados no último ano sobre as fraudes, abre aspas, disse todo mundo sabia do problema. Todo mundo sabia mesmo, ministro? Houve leniência do governo, então? E, para além disso, já vou emendar uma segunda pergunta que tem a ver com CPMI, porque 2026 já está batendo a porta, é ano de eleição, o Lula diz que é candidato à reeleição. O senhor mesmo disse, olha, já participei de várias CPIs que tiveram um desfecho positivo e negativo. Essa também a gente sabe como começa, não sabe como termina. O senhor acredita que isso pode ter algum impacto sobre a popularidade do governo e consequente reeleição do presidente Lula? Se ficou confuso, me avisa que eu separo as perguntas, ministro. Não, vou começar dizendo o seguinte, que a primeira informação que se teve, logo quando foi deflagrada a operação sem desconto, era que isso era uma coisa que aconteceu dentro, ou seja, do período do governo do presidente Lula. Quando as informações começaram a chegar, nós começamos a ver que isso vem lá de trás. Como eu disse, em 2018, 2019, começaram a surgir as primeiras denúncias e isso, eu diria que o Estado brasileiro como um todo falhou em não identificar, em não encontrar
os indícios e não ir atrás e conseguir estancar isso lá atrás, até nos governos passados. Então, houve investigação por parte da Polícia Federal, por parte da Polícia Civil do Distrito Federal, por parte do Ministério Público Federal, e em algum momento isso se perdeu. Umas foram arquivadas, outras não deram em nada. O fato é que agora, em 2025, é que a CGU, de forma transparente, deflagrou essa operação, cessou os descontos, e eu acho que isso tudo, colocado para a sociedade, pode dar bons frutos, como foi, por exemplo, a CPI de 8 de janeiro, e demonstrou à sociedade a tentativa de golpe, e isso ficou claro para quem acompanhou e quem assistiu. Então, eu acho que vai ser uma boa oportunidade do governo federal virar essa chave, mostrar que agiu com responsabilidade, que agiu com indignação, que agiu com rapidez e que conseguiu cessar os descontos, punir os culpados e devolver o dinheiro que foi saqueado dos aposentados, devolver a eles esse recurso. Então, eu acho que vai ser uma boa oportunidade para o governo fazer essa prestação de contas e convencer a sociedade da sua disposição de ser transparente e, sobretudo, de proteger aqueles que mais precisam. Essa foi uma recomendação do presidente da República quando me convidou para ser ministro. Cuide dos aposentados, garanta que nenhum deles fique no prejuízo e vá às últimas consequências para punir aqueles que fraudaram os aposentados e roubaram o dinheiro daqueles aposentados e pensionistas. 2026, o senhor acha que pode ter abalo na imagem do governo? Não, acho que nós vamos fazer com que essa CPI, e o governo tem trabalhado fortemente nisso, eu digo sempre que nós temos, Tainá e Gustavo, nós temos muito mais reuniões, muito mais trabalho, muito mais ações dentro desse assunto dos descontos associativos do que sai para a imprensa e para a opinião pública. O governo se debruçou com muita responsabilidade sobre isso. Eu participei de inúmeras reuniões com muitos ministros. Nós nos debruçamos com muito cuidado para construir aquele aplicativo do Meu INSS que possa permitir que o aposentado ou pensionista entre lá, consulte. Nós conseguimos fazer um processo dentro do 135 também de treinamento para que as pessoas possam receber as informações. Depois nós abrimos a consulta nas agências dos Correios. São 5.272 agências espalhadas por todo o Brasil. Os Correios treinaram as pessoas, os funcionários, para poder receber os aposentados e pensionistas, e eu recomendei ao presidente Fabiano, nós precisamos fazer um olhar acolhedor, atencioso, cuidadoso com aquele senhor e aquela senhora que vão procurar os Correios para fazer o atendimento presencial. E isso tem acontecido. Mais de 1 milhão de pessoas já procuraram as agências dos Correios, cerca de 3.460.000 pessoas já entraram em contato através dos 3 canais, e eu quero aqui aproveitar a grande audiência da CNN para dizer: o INSS não telefona, o INSS não manda WhatsApp. Procure o INSS através dos canais oficiais, procure através do 135, procure através do aplicativo Meu INSS ou diretamente nas agências dos Correios, onde há funcionários treinados para atender os aposentados e pensionistas brasileiros. Ótimo alerta, excelente. Obrigada, viu, ministro? Agradecemos a presença de Volney Queiroz, é o ministro da Previdência Social, falando sobre a fraude no INSS e o consequente ressarcimento das vítimas, aposentados e pensionistas. Um bom trabalho para o senhor. Espaço aberto, qualquer novidade, ministro. Até a próxima. Tainá, muito obrigado. Obrigado, Gustavo. É um prazer e uma honra poder estar aqui nos microfones da CNN, e nós estamos à disposição para tirar qualquer dúvida. Sempre que for necessário, estaremos aqui prestando contas à população brasileira e à sociedade. Muito obrigado.